Isso. Aí eu fui lá, peguei aquela Bíblia que eu mal conseguia carregar, trouxe uma lamparina, sentei e comecei a ler para ele. E aí ele começou a chorar de um lado, e quando eu me dei conta, eu estava lendo em voz alta, e aquilo foi emocionante. Naquela noite eu confesso que eu dormi, eu demorei a dormir, porque eu conseguia acreditar que eu tinha lido em voz alta. Então foi... Depois sim, depois eu fui. Quando eu estava com 8 anos, nós saímos, né, do interior e fomos para a via urbana para eu estudar. Eu estudei na escola tradicional, normal. Minha avó? Então, pode ser, pode ser. A avó é muito sábia. Sobre as Amazonas, assim, eu assisti a uma novela bem interessante chamada Novo Mundo, né? Era uma paródia, né, sobre justamente o processo da descoberta do Brasil, e terminou justamente nesse momento dessas Índias. Só que lá não falou nessa oposição, ou seja, se elas pegavam as crianças e matavam, né, davam a entender, não deixou bem claro essa parte, né? Mas a curiosidade que você me traz nesse aspecto aí é o processo de distribuição da comunes. Fantástico, porque Platão, na República, era totalmente diferente, era uma divisão de tarefa de acordo com a habilidade de cada um. E me parece que aí está o maior exemplo dentro do processo da comunes, né, que nunca chegou a ser implantado dentro do processo proposto por Karl Marx, né? Ou seja, quem pegou o poder para depois distribuir dentro de um processo igualitário, não quis, achou tão bom que não quis devolver, né? Seja lá em qualquer parte do mundo que se tentou fazer. Mas aí você está dando um bom exemplo, que as tarefas eram distribuídas por iguais e cada pessoa tinha a mesma responsabilidade dentro da tribo. Isso é fantástico. Exatamente. Né? Apenas a referência... As encaminhavas, isso. Apenas a referência era a Lua, Lady Gaga. A Lua, isso. É isso? A reverência, né, era a Lua. Bem interessante isso, né? Obrigado. Surpreendente, né? Aproveitando, você... Fique à vontade. Não, porque quando você perguntou para o público, quando você perguntou, né, a referência dele na Amazonas e tudo, aí eu me lembrando de, eu não sei se vocês leram, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Pincola Estes, também indígenas, né, são contos, e ela segue uma linha junguiana, mas como esse aprendizado que você vai falando, que foi passando de avós, de bisavós, né? Então eu digo, em cada região, ou seja, Amazonas, ou lá nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar, essa sabedoria milenar, né, dos contos. E eu me lembro que eu procurei São Paulo e foi só na Nobel de São Paulo que consegui o segundo livro, um que era Vancapa, e ela também continuou com conta. Eu dei para minha netinha. Aí é isso, em cada, não é? Porque isso é realmente essa que vai passando a oralidade, não é? Pois é isso. Obrigado. E nós temos muito disso também aqui no Nordeste, né? A cultura da oralidade, o que passou para a gente, até heranças ibéricas importantes que vieram através da oralidade. Mas eu queria aproveitar, fazer mais uma provocação com relação a esse encontro de culturas na Amazônia, sabe, Donato? Você falou que os seus avós, que eram cristãos, né? E que liam a Bíblia. E como é que era esse encontro aí da cultura cristã, podemos dizer um pouco dominadora, né? E com a cultura amazônica, das lendas, a cultura indígena em si, né? Como é que se dava esse encontro e o que acontecia exatamente na sua visão?
Aloysio, é interessante você falar isso, porque eu vejo essa ruptura, esse desconstruir de algumas décadas para cá. Porque eu lembro que na minha infância, a religião, ela não se importava com essa questão das lendas. Pelo contrário, eu lembro que na catequese, a gente fazia brincadeiras indígenas. E havia indígenas nativos, né? Porque daí, na época, eu vim entender que eu sou descendente de índio tempos depois, mas existiam os indígenas nativos mesmo, que participavam daquilo com a gente, e eu não me lembro de sermões, ou de preconceito, ou enfim, de uma desconstrução como a gente vê hoje em dia, né? Então eu acho que caminhava muito bem, porque minha avó sempre foi muito católica, inclusive, para quem é católico aqui, a minha avó, ela é de uma, não sei se é uma organização, mas chama-se Soldados de Maria. Então, assim, minha avó, ela é aquele tipo de católica que ela sai de casa e vai visitar os presídios e leva comida para quem está preso e vai visitar os enfermos no hospital, independente de quem está lá, porque a missão dela é essa. Da mesma forma que ela acolhia em casa, e aí eu lembro que nós saímos de Novo Aripuanã, quando nós saímos do interior de Novo Aripuanã e fomos para a zona urbana, nós fomos para uma cidade chamada Humaitá, fica no sul do Amazonas, na fronteira com Rondônia. E tem uma tribo de índios chamada tribo dos Marmelos, que na época era uma tribo ainda não tão, digamos, amigável, assim, né? Tinha uma parte que já era civilizada, que conversava com os brancos, mas tinha uma outra parte da tribo que, hora ou outra, eles fechavam a estrada, eles bloqueavam e matavam branco, aquela coisa toda. E eu lembro que, nessa viagem que nós somos, eu tenho uma tia que ela é branca, bem branquinha mesmo, assim, tipo a senhora. E um dos índios ficou encantado por ela e tentaram sequestrar ela, e enfim, foi uma confusão danada. E nisso, meu pai acabou fazendo amizade com um dos chefes da tribo lá. Sei que nós tivemos que dormir uma noite ou duas, não lembro bem lá, na tribo para negociar a saída pacífica, né? E o que aconteceu é que, quando esses índios iam para a cidade, eles acabavam ficando na minha casa, na nossa casa. Então, assim, eu não sei se eu respondi o que você perguntou, mas nessa questão eu nunca vi assim, uma dissensão assim, entre a cultura religiosa e a cultura indígena que a gente praticava. Exatamente. Característica até dos católicos, né? Isso. Né? Tá. Eu continuo aberto. Mestre? Eu queria que ele contasse a questão da avó e do avô. Você falou que tinha uma coisa que você ia contar. Sim. Eu queria que você não perdesse o fio. Porque toda história. Vez que eu falo deles, aí eu tenho que explicar por que eu chamo meu avô de pai, e minha avó eu continuo chamando de vó. Porque quando minha mãe casou pela segunda vez, e eu tinha 2 anos, meu avô falou: você vai, mas o menino não vai, ele vai ficar comigo. Já tinha me adotado já. E eu fiquei. E com isso eu passei a chamar ele de pai e minha avó de mãe. Só que minha avó não gostava que chamasse ela de mãe. E aí um dia ela me deu uma surra por eu insistir em chamá-la de mãe. E aí desde esse dia eu continuei chamando meu avô de pai e minha avó de vó. Muitos anos depois, 30 anos depois, um dia nós conversando, porque nós nos tornamos muito amigos, eu e ela. Sempre que eu vou visitá-la, é normal a gente varar à noite, acordado, conversando. E aí ela confessou para mim que ela se arrependia muito, porque papai já tinha morrido e eu continuava chamando ele de pai, mas não conseguia chamar ela de mãe. Então, esse é o motivo que eu chamo ele de pai. A mãe tinha feito propositadamente a sua avó, né? Victor Franklin, na logoterapia, ele ensina muito essa de estimular o contrário, né? Aí, mas eu acho que não deu muito certo com ela, não. Nonato, lá quando a gente estava conversando, lá na antessala, lá,
né? Estava autografando o livro. Você falou de um novo livro. Você podia falar um pouco dele ou não? Posso sim. Eu vou mostrar aqui para a câmera. Onde é que está a câmera? Ali. Esse é um novo livro, chama-se As Crônicas do Rei Gormat. É uma trilogia, esse aqui é o primeiro volume. Vai ser lançado agora em março. Teremos como palco aqui a Manibu. E também é uma ficção, também é uma fantasia. Não tem nada a ver com lendas amazônicas. Aqui eu vou falar um pouco sobre a mitologia celta, né, sobre a mitologia nórdica, bruxas, magos, monstros, mundo paralelo, multiverso, essas coisas desse tipo. Então, assim, esse aqui é um exemplar, é um boneco que eu fiz só para fazer a divulgação do material mesmo, mas aguardem que em breve, né, Ive? Em breve teremos aqui o nosso lançamento oficial aqui na Manibu.